linear. Só que o lambda, ele também me dá um valor. Ele me fala que o lambda lá em cima, olha só, lambda é igual a kx. Beleza. Então, tudo isso é igual a kx. Então, quem é o dq? O dx ele está dividindo, eu joguei ele para lá multiplicando. Ó. Então, ficou kx dx. Ah, então isso daqui, ó, eu vou pegar e vou jogar ele aqui em cima. Ó. Então, olha como é que fica. Ficou dv 1 sobre 4π epsilon 0. O r, que era y ao quadrado mais x ao quadrado, raiz. E lá em cima, no lugar do dq, eu coloco kx dx. Kx dx. Ah, beleza. Para determinar o potencial, então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar. Porque ele tem dv aqui, eu integro e integro do outro lado. Esse K4π epsilon 0, ele vai para fora porque todo mundo é constante. Está aqui. E eu vou integrar x dx dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado raiz, variando de 0 até L. A hora que eu fizer essa integral, eu descubro quem que é o meu potencial aqui. Aí, duas alternativas, na hora que vocês forem fazer a lista de exercícios. Esse tipo de integral aqui, ó, ela é tabelada. Isso daqui tem tábua de integral. Vocês podem procurar na internet. Chama tábua de integral. Você não precisa calcular isso. Ele já vai falar assim, ó, a integral de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio é x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Ele vai te falar isso. Se você tem dúvida, se você não sabe como é que chega nisso, isso daqui sai por UDU. Integral de UDU. Então, beleza. Na maioria das vezes, ou ele vai sair por UDU ou ele vai sair por UDV. Já, só estou avisando. São os caminhos que a gente tem para chegar nisso. Para facilitar aqui, eu já peguei numa tábua e coloquei aqui direto. Ó. Ele sai em cima. É a raiz, então, de x ao quadrado mais y ao quadrado, variando de 0 até L. Ah, então beleza. Quanto que é o meu valor do V? Ah, se é no lugar do x, porque eu integrei em x, entra o L. Então, olha só. Y ao quadrado mais L ao quadrado, elevado a meio. E quando o x vale 0, isso daqui ele zera, ele vai ficar a raiz de y menos y. Está aqui. Então, esse é o valor da diferença de potencial. Ah, então tá. Então, esse daqui, ó, no ponto P, eu posso calcular agora, é só eu medir essa altura de 0 até P, substituir no valor do y e eu vou chegar no número. Eu chego no número. Se eu tiver esse valor aqui, ó, do K, que é o lambda x, que é o lambda igual a kx, se eu tiver o valor comprimento do L, você chega num valor de potencial, sim. Você vai chegar em alguma coisa de volt naquele ponto. E você percebe que, como é um valor que ele depende também no caso do y, se o y varia, muda o potencial. Se o comprimento da barra varia, muda o potencial. Ah, então beleza. Então isso daqui é importante a gente ter ideia. Minha pergunta B é a seguinte, ó. Determine a componente vertical EY do campo elétrico P, utilizando esse resultado e também para o cálculo direto. Aqui está a funcionalidade do negócio. Ó, por que ele deu esse monstrinho? Porque, olha só, por cálculo direto, se eu for fazer o cálculo direto, eu sei que o campo, eu vou pegar o meu potencial e vou derivar em relação a y. Ó, eu vou pegar EY, porque lá atrás, olha só, eu vou pegar isso daqui e eu quero saber em relação ao ponto P e ele está me pedindo o EY. Se é EY, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou derivar em relação a Y. Se fosse em relação a X, eu derivava em relação a X. Mas eu quero saber qual que é o campo elétrico, essa componente vertical do campo. Então, olha só, peguei menos
del V, del Y. Joguei toda aquela expressão que eu tinha aqui dentro, ó. Eu tenho que derivar isso. O K sobre 4π ε0 é constante. Vai lá para fora. O menos também, ó. Tudo para fora. Preciso derivar isso daqui agora em relação a Y. Como é que eu faço? Ah, então, é a história do tombo. Você joga o meio lá para baixo, ele tomba. Você faz y mais l, y ao quadrado mais l ao quadrado. Esse tombo menos 1, menos meio. E aí você deriva o y. Você deriva o argumento lá dentro, ó, vezes 2y. Para quem não lembra como é que faz um negócio desse, volta a treinar, porque vai precisar. Derivei o primeiro. Vou derivar o segundo termo daqui, ó. Quanto que é a derivada de menos y? A derivada de menos y em relação a y é menos 1. Então tá aqui, ó. O 2 corta com 2. Daqui que ele está multiplicando e aqui está dividindo. Eu faço os ajustes matemáticos que eu tenho que fazer, considerando menos aqui, por isso que o 1, que era negativo, ele virou positivo, e esse termo daqui, que era positivo, ele ficou negativo. Olha como é que fica a expressão, ó. Mas, se eu souber fazer a derivada, em quantas linhas eu resolvi o exercício? 2 linhas. 2 linhas, ele facilitou a minha vida. Se eu for fazer do método convencional, eu lembro que eu acho que a gente calculou isso daqui quando a gente estava fazendo lá na aula de campo elétrico mesmo. Eu queria saber como é que eu calculava o campo nesse ponto. Eu tenho que calcular o campo nesse ponto. Só que o campo lá naquele ponto, ele é menos dE seno de θ na direção do I, mais dE cosseno de θ na direção do J. Então, eu tenho que calcular a componente tanto em x quanto em y. E eu vou precisar da componente em y para responder a minha questão. Olha como é que eu começava. Eu pegava dE, eu precisava do dE, ele era 1 sobre 4π ε0 dq sobre r ao quadrado. Beleza. Lá pela geometria do meu problema, o dE, ele era k x dx, que era o lambda que a gente usou, 4π ε0. Quem era o r ao quadrado? O r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é o seno de θ? O seno de θ era x sobre r, o cosseno de θ era y sobre r. Nessa geometria daqui, ó. X sobre r é o cosseno, x sobre r é o seno, y sobre r é o cosseno. Tá aqui, ó, tá escrito. Aí eu vou lá e vou substituir. Ele vira aquele monstrinho que a gente já conhece, ó. K, 4π ε0, x ao quadrado dx, tá aqui, ó. Esse daqui, ó, é o mesmo daqui. Aqui está elevado a 1. Repete a base, soma o expoente. 1 mais meio é 3 meios. Está aqui. O do outro lado vai acontecer a mesma coisa na direção do J. Preciso integrar isso daqui. Integro de um lado, integro do outro. Ele vai virar, ó, agora eu tenho que fazer essa integral, e ele vira esse monstrinho daqui, ó. Eu tenho componente tanto em I, quanto eu tenho componente em J. Nota que a componente no J que eu chego, na hora que eu integro, ó, 1 menos y sobre y ao quadrado mais l ao quadrado elevado a meio. É idêntico a isso daqui, ó. Ele é idêntico porque realmente eu tenho duas formas de chegar. Gente, mas agora para e pensa. Olha o trampo que me deu para fazer se eu fosse calcular por campo elétrico. Se eu calculando por meio do potencial, eu calculei em 2 linhas. Se fosse para calcular por campo elétrico, eu estava ferrado, porque o negócio não ia sair. Ficou claro a funcionalidade do negócio para todo mundo? Aí, ainda que você não queira, basta você pegar para fazer na mão, você vai ver o trampo que dá. Aqui, na letra C, por que a componente horizontal EX do campo em P não pode ser encontrado usando esse resultado de A?
porque não tem dependência do potencial em relação a x. O potencial, se a barra está aqui, você só tem potencial em relação a y, né? Que o potencial ele vai variando conforme a altura. Não dá para você saber em relação a x. Essa é outro ponto. E a questão D, o potencial igual a metade do valor na extremidade esquerda do bastão. Se eu pego esse valor, então, do potencial, e no lugar do y, eu coloco aqui o zero, e no lugar do L, eu coloco a metade do valor do bastão, que é L sobre 2, com um pouco de ajuste matemático na hora que eu fizer essas contas, eu vou chegar que o valor ele é